Hola chiquillos, como estão? Ojalá estén bien. Eu sou Jordana Bork e esse aqui é o Dicas da Maestra. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a pronúncia das letras em espanhol. Então, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que tu receba a notificação quando eu postar um novo vídeo e depois não esqueça de deixar um like, comentar aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e vamos pro vídeo. Eu vou ensinar para vocês então o nome de cada letra e o som, a pronúncia dessas letras nas palavras. Vou dizer para vocês que em espanhol nós temos 27 letras e que todas elas são femininas. No português, todas as letras são masculinas. Por exemplo, o A, o B, o C. Em espanhol, não. Tudo feminina, tá? Então, la A, la B, la C. La A. Vamos começar. La A. O que acontece? O A, ele tem que ser pronunciado bem aberto, tá? Então, a gente não diz cama em espanhol. Nós vamos dizer cama, sim? Espanha, o A bem para fora. O B, vamos dizer palavra, balón, igual ao português. La C, casa, encuentro. O D é um pouquinho diferente. O que acontece? Em espanhol é dia, em português, dia. Então, dia, dia. E quando o D está no final de uma palavra, ele vai ficar mudo. Por exemplo, universidade. Não é universidade. Universidade. Ok? La E. La E, diferente do A, ele é um som para dentro, é um som mais fechado. Então, vocês não vão dizer café, nem maestra. Vamos a dizer café, maestra. La F, igual português, fuerza, afirmação. La G. La G é diferente. Se for G e A, normal, gato, tranquilo. Agora, se for G com E ou G com I, ele vai virar um som de R. Então, vai ficar agitado, sim? Agitado. Por que eu não estou dizendo agitado? Porque em espanhol, quando a gente tem o DO, tem um processo de apócope. As pessoas que falam espanhol costumam comer esse D, não pronunciar esse D tão nitidamente. Então, se tu tá aprendendo, provavelmente tu vai dizer agitado. Mas se tu já tem um pouco mais de costume de pronunciar, tu vai dizer agitado. Sim? Agitado. Agitado. Porque tu acaba pronunciando tão rápido que tu nem percebe esse D. Agitado. Agitado. Sim? La H. La H, o H não tem som, gente. Eu sei que tem muitas brincadeiras com a palavra olá, mas esse H não tem som nenhum. Então, vai ser hombre e olha. Nada de som de R no H. La I. La I sigue, igualzinho português. Igual, iglesia. La J. La J tem som de R. Então, essa palavrinha aqui vai ser jamás e ajo. Ajo significa alho, ok? Jamás, ajo. La K. Não tem uma palavra em espanhol que tenha o K, certo? São palavras estrangeiras, mas se pronuncia com o som do português também. Biquíni, kimono, igualzinho em português. La L, bem diferente do português. Aqui em português seria animal, em espanhol, animal. Sim, animal. No começo ou no meio de uma palavra, normal. Limón. La M, igual ao português, madre, mesa. La N, igual, nadie, junto. La N, essa é a letra que nós não temos em português. Então, em espanhol, nós temos la N, que o som dela é como se fosse o nosso NH. Então, Espanha, mañana. La O. La O, igualzinho o E. O som é fechado. Então, não é moto, não é jovem, é moto e joven. Som para dentro. Moto, joven.
La P, igual ao português. Poco, plaza. La Q, sim, o nome da letra é esse. Q. La Q, igual ao português. Queso, química. La R, o som no começo de uma palavra é bem forte. Então, rio, sim? No meio da palavra, normal. Pera. La S, muito cuidado. O S não tem som de Z, então a gente não vai dizer casa. Vamos a dizer casa. Siempre, sim? La T. La T tem um som diferente. Não é tia, é tia. Tia. Tampoco. La U. La U, som igualzinho do português. Uniforme, encuentro. La V. Essa letra aqui causa muita confusão para quem está aprendendo espanhol. Porque ela tem o som exatamente igual do B. Então, o B e o V têm o som igual. E aí, o que que faz? Até para quem é nativo, tem uma confusão nisso. Eles acabam escrevendo as palavras que são com B, escrevem com V. E as que são com V, escrevem com B. Tá? É igual para nós, em português, misturar o S, SS, cedilha, Z, aquela confusão toda. Então, esse V, ele vai ser pronunciado com som de B, mas é um B bem sutil. Não é avión, nem viento, é algo mais sutil. Avión, viento. O que que acontece? É preferível que vocês pronunciem com som de B, caso não consigam pronunciar sutilmente, tá? Então, é preferível que seja pronunciado avión e viento, tá? E não avión e nem viento. Pelo menos 95% das pessoas que falam espanhol pronunciam com esse som sutil, avión, viento. Deve ter algum lugar do mundo que pronuncia com som de V, como avión, viento. Mas, se tu quer aprender a falar como a maioria das pessoas vão falar, como 95% da população vai falar, é melhor que vocês aprendam a falar avión e viento. La W. Essa letra aqui também não tem uma palavra em espanhol que comece com ela, ou que tenha ela, né? São as palavras estrangeiras. Então, Taiwan, Webe, sim? O som de U. La X. La X a gente vai pronunciar como o táxi do português. Então, texto exnovio. La Y. La Y. Que passa? Essa letra pode ser pronunciada de 4 formas diferentes. Depende do país, depende da nacionalidade. Alguns países pronunciam xô, alguns países pronunciam iô, outros jo e outros jo. Não é menos certo falar de alguma forma. Todas são perfeitas e aceitáveis. Agora, no final de uma palavra, ele vai ser pronunciado como um I. Então, Uruguai, Paraguai, sim? La Z. La Z não tem um som de Z, tem um som de S. Então, sapato e caçador, tá? Na Espanha tem uma particularidade. Se pronuncia sapato e caçador, com a língua no meio dos dentes, tá? Sapato, caçador. Agora, os dígrafos. Então, o CH se pronuncia da seguinte forma. Chico, chico. GU igual, português. Águila. QU igualzinho. Queso. Os dois R's pronuncia bem forte. Carro, carro. Sim? E aqui, chegamos no ponto difícil, digamos, do espanhol. Curioso do espanhol. Vocês lembram que eu falei que o Y tem 4 sons? Então, esses mesmos 4 sons que eu disse para vocês se aplicam aqui. Então, a gente pode dizer calle, cache, cage ou cade. Esses 4 sons são corretos, tá? Aí vocês vão se perguntar assim, tá, mas no colégio eu aprendi que era com som de LH. Eu aprendi que era calle. Sim? O que que acontece? Não tá errado. Só que,
Se tu tá começando a aprender, é melhor que tu aprenda com algum daqueles sons, daqueles 4 sons que eu falei. Por quê? É muito antigo esse som de LH. Hoje em dia, em poucos pontos da Espanha que se diz calle, tá? Não é usual e aos poucos está se perdendo. Em alguns anos, esse som vai deixar de existir. Então, se tu tá aprendendo, é preferível que tu escolha um daqueles 4 sons para falar. Cache, cage, caie, cade, tá? Outra coisa, se tu escolher falar cache, tu tem que falar cho. Se tu falar caie, yo, e assim por diante. Tu não pode misturar, falar. Se tu for falar yo me chamo, ok. Yo me llamo, ok. Yo me llamo, tranquilo. Yo me llamo, tudo bem. Agora dizer yo me chamo ou yo me llamo, não. Não pode misturar. Para dar um exemplo para vocês entenderem o porquê não pode misturar, é como se eu falasse alguma frase usando sotaque de mineiro, sotaque de paulista, sotaque de gaúcho, tudo numa única frase, fazer uma misturança, tá? Então não combina, certo? Bom, agora que tu já assistiu o vídeo, para que tu realmente aprenda, é preciso que tu coloque em prática. Então, volta no vídeo, em cada letra tu pausa o vídeo e pronuncia. Repete a palavra junto comigo. Se vocês quiserem, pode me marcar lá no Instagram, Dicas da Maestra Oficial, pronunciando as palavras que eu ensinei aqui para vocês, certo?